A paz do Senhor, entro aqui para deixar uma palavra da Sagrada Escritura ao teu coração. Quero meditar hoje em Efésios, capítulo de número 6, verso 1, 2 e 3. Vou estar lendo para a nossa meditação. Está dizendo assim: Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aleluia. Verso 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus por essa palavra. Aqui uma palavra de exortação. Eu também sou filho, mas hoje eu não tenho meu pai mais, não tenho a minha mãe mais, porque partiram dessa para melhor, vamos dizer assim, porque teve uma vida digna com o Senhor, na presença do Senhor. E eu, como filho, não tenho a consciência pesada, porque eu cumpri o meu papel de filho. Mas quem ainda tem os seus pais? Dá valor. Aqui fala: filho, obedecei aos vossos pais. A obediência, ela é importante, porque nós não podemos ser desobedientes ao pai e à mãe. O interessante é que a Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só que riqueza. E muitas das vezes se encontram filhos desobedientes, ainda mais hoje no mundo a qual nós se encontramos e vivemos. Nós vemos filhos que não falam mais com o pai, nós vemos filhos desobedientes, rebeldes à mãe, chega a xingar, a bater. Então nós vemos vários tipos de filhos hoje em dia. E também a palavra vai dizer isso, que no final dos tempos, pai chegará a matar filho, filho chegará a matar pai. Mas aqui vai dizer aqui, para que vai bem e seja de longa vida sobre a terra. Então aquele que é obediente, ele vai ter longa vida, vida longa sobre toda a terra. Então, assim como o filho tem que ser obediente ao pai, vou estar lendo o versículo 4 para entender, e fala: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na addomesticação do Senhor. Então, o dever de um pai é criar o filho na presença de Deus. Há um ditado que muitos costumam dizer, que filho de peixe, peixinho é. Vamos dizer que filho também de pessoas que é comprometido com a palavra, comprometido com o evangelho, os filhos, obviamente, vai seguir um exemplo, porque eu quero te dizer uma verdade, que os filhos, eles se espelham no pai, porque ele vê o seu pai, vê a sua mãe como um herói deles. Porque Deus de pequeno, tudo que acontece, eles vão buscar ajuda, vai buscar socorro aos braços da mãe, aos braços do pai. E quando ainda nós somos pequenos, ainda nós somos criança, nós somos consolados nos braços do pai. Mas devido a coisas que acontecem, o menino fica aflito, começa a chorar, começa a ficar desesperado e vai correr para os braços da mãe. E quando nós começamos a entender por gente,
nós começar a perguntar os pais, saber das coisas. A gente passa a ser aquele filho curioso. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim. Quando eu crescer, eu vou querer ser como eles. Então eles começam a ser filhos curiosos, começam a fazer pergunta, começa a espelhar no pai e na mãe. Então veja bem, aonde vai isso tudo? Um sentido muito grande. Então quero que deixa como exemplo para nós analisarmos. Como o filho, ele cresce espelhando no pai. Então, se for um pai cachaceiro, vamos colocar uma expressão, ou um pai vagabundo, vamos colocar essa expressão, um pai que não gosta de trabalhar, vamos colocar essa expressão. Um pai que não preocupa com a família, vamos colocar isso para nós entendermos. E ele tem filhos. Os filhos, obviamente, vai ver aquilo e vai achar que é natural. Vai achar que vai ter que ter uma vida semelhante à do pai, à da mãe. E muitas das vezes acontece hoje em dia. Porque hoje em dia tem muitos criminosos, porque hoje em dia tem muitos assassinos, ladrão, bandidos. Por que hoje o mundo está indo de mal a pior? Muitas das vezes há filhos que mesmo não chega a espelhar no pai. Às vezes até sai de casa magoado, triste, e prefere morar em outro lugar, com a sociedade, na periferia, e vai aprender as coisas da vida, do mundo, as coisas que a vida oferece, que o mundo oferece. E muitas das vezes porque teve pai desse tipo, pai que não preocupa com o filho, pai que não deu uma educação boa, pai que não está nem aí para o filho, nem falar direito com o filho. Eles têm aquele diálogo, e o diálogo é muito importante. E hoje nós vivemos uma vida do corre-corre. Se nós não conseguir dominar o nosso tempo, se nós não conseguir colocar tipo uma meta para nós realizar nossas tarefas, as nossas responsabilidades como pai, como um bom cristão, para que nós possamos ter uma família de princípios. Se nós não conseguir fazer o nosso tempo, se nós não conseguir tirar tempo, nós vamos ficar desregulados, nós vamos ficar loucos e não vamos saber mais o que fazer. Nós não vamos saber de forma correta como que nós vamos lidar com diversas situações, com vários tipos de situações. Mas nós temos que tirar um tempo para a família, tem que tirar tempo para trabalho, para meditação da palavra, tem que tirar o tempo para ir para a igreja, porque a vida do cristão é uma vida corrida. Mas se nós basearmos conforme uma meta batida, alcançada, nós não vamos ficar sem trabalhar, nós não vamos ficar sem ir na igreja, nós não vamos ficar sem ter o diálogo com o filho. Então, pai e a mãe, antes de conversar com o filho, seria bom ter um diálogo os dois juntos, antes de chamar os seus filhos. Ou seja, um casal que tiver só um filho, às vezes pode se tornar mais fácil, mas uma sabedoria, que muitos não têm uma sabedoria. A sabedoria é o quê? É ir de passo a passo. Muitos querem corrigir no grito, quer corrigir na cara feia, de olhar para o filho com aquela cara feia, sabendo
muitas das vezes que o filho acostuma com aquilo e vai perceber, meu pai hoje não está bem. Meu pai hoje, se eu brincar que seja, eu vou cair no couro. E a mãe, muitas das vezes, é assim também. Mas não é da forma correta. Às vezes, você fecha a cara para o seu filho e não chega a ter aquele diálogo com o seu filho. Por que que você está fechando a cara para ele? Às vezes, ele vai ficar tremendo, vai ficar com medo, mas não vai saber o porquê. E hoje acontece muito hoje em dia. Então, muitos disso acontece. Então, de filhos chegar a ficar revoltado com o pai, com a mãe, até mesmo sem saber porquê, devido de ver eles com a cara fechada, em vez de abraçar, em vez de brincar. E nós temos que tirar esse tempo. Eu falo isso, prego dessa forma, porque eu também sou pai. Já fui muitas das vezes falho, mas pela sabedoria de Deus e pelo conhecimento que eu tenho hoje, eu tento fazer conforme Deus vem dando a sabedoria e tento melhorar cada vez mais. Nós que somos pai, que temos filho, hoje nós se encontramos um mundo difícil de educar os filhos, principalmente nos princípios, levar o filho para a igreja. Hoje, se nós não acostumar Deus de pequeno, quando chegar a idade de adolescência, daí para cima, a cabeça do menino vai ficando formada, eles vão conhecer novos amiguinhos, e nisso a maioria não é crente, a maioria é do mundão, e aqueles conceitos, os costumes que tem, de embaladas, essas coisas todas. Então o filho, obviamente, vai ver, mas meu pai não conversa comigo, minha mãe não conversa comigo, lá em casa ninguém me ama, lá em casa ninguém gosta de mim. E eles vão lembrar de quem? Dos amiguinhos. E muitas das vezes eles abandonam o pai por falta de diálogo, achando que os pais não amam, que não preocupa, e aprende o que não presta lá fora. E hoje nós vemos muitas famílias perdidas, muitas famílias passando dificuldade, porque não teve um diálogo, na hora de dar atenção para o filho, não teve aquela sabedoria, não tirou aquele tempo para estar com ele, para passear junto, para fazer um diálogo junto, para ir numa pizzaria que seja, fazer um lanche todo mundo junto. Isso é importante para a família. E Deus agrada disso. E hoje, muitos abandonam a sua casa por falta de amor, por falta de compreensão. Porque hoje em dia, os pais têm que tomar muito cuidado no caminhar ali do filho, quando ele já passa a entender por gente. É a hora que o pai tem que ter a sabedoria, a mãe tem que ter a sabedoria de ensinar as coisas boas, de dar o carinho, de dar o amor, de ter aquele afeto, fazer como que o filho perceba que os seus pais o amam, que os seus pais realmente preocupam com eles, porque devido disso, após isso, vai chegar na idade da adolescência. E quando chega na idade da adolescência, meu querido, é a idade mais difícil de segurar os filhos, é a idade mais difícil de educar os nossos filhos. Então, nós temos que ensinar a ele Deus de pequeno. Quando chegar a idade da adolescência, é a idade mais difícil de segurar, de educar, de passar os princípios, de levar para a igreja, para o caminho do Senhor, é a idade da adolescência. Mas se ele tiver um bom princípio, Deus do começo, Deus de novinho, até chegar à idade da adolescência, recebendo o carinho do pai, recebendo o amor, aquela criança ela vai ver que realmente seus pais o amam. Mesmo ele pode ficar um período de tempo na idade da adolescência, um pouco na rebeldia, isso
fato, todos passam por isso, eu já passei por isso na minha idade de adolescência, todos que já passou na idade de adolescência sabem muito bem que é uma idade que é muito mais difícil de segurar os filhos. Então, nesse sentido, aonde eu deixo essa palavra ao seu coração, uma palavra para refletir, uma palavra de reflexão, que Deus ele quer o bem para nós, para que nós possamos saber administrar o tempo, que é uma coisa muito importante, nós saber administrar o tempo. Ter tempo para tudo. Ter tempo para o nosso trabalho, ter tempo para o nosso descanso, ter o tempo para a gente ficar junto com a família, ter tempo para ter diálogo com o filho, brincar com os filhos. Os filhos também gostam que os pais chamam para brincar. Dar carinho, abraçar, beijar o seu filho. E muitas das vezes, hoje na correria, pai, mãe, chega cansado do serviço, às vezes deixa o menino com outros tipos de pessoas que não faz um carinho no menino, não dá um amor. E o pai já chega estressado do serviço, a mãe já chega cansada, não tem aquele tempo, mas a gente tem que saber administrar esse tempo aí. Que todos nós possamos ser bem-sucedidos através disso aí, saber trazer uma palavra boa para o filho. Os filhos de hoje em dia, nós não educamos espancando, batendo, não. Mas nada do que um diálogo, do que dedicar o amor ao filho. Porque eu creio que se um pai zeloso, uma mãe zelosa, educar da forma correta, ensinar ao filho o caminho do Senhor, obviamente ele vai, através do Espírito Santo, também vai trabalhando na vida daquela criança. E ela vai apanhando gosto com aquilo e vai um dia ter um encontro com o Senhor. Então a finalidade de eu trazer a palavra ao seu coração hoje é isso. Que você pai, você mãe, seja sábia na educação, seja paciente. Você que já é evangélico, esteja esse costume, essa ideia de levar o filho, que muitos hoje, às vezes falavam, vou na igreja, vou deixar meu filho com fulano, vou deixar meu filho na casa do vizinho. Às vezes a gente erra tentando acertar, mas muitas das vezes falta conhecimento. Você vai na igreja, meu querido, minha amada querida, leva o seu filho. É importante. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus e na minha igreja nós temos a escola dominical para criança, para adolescentes. Temos a escola dominical também para os adultos. E é tão lindo, maravilhoso a gente ver aquelas crianças indo para a escola bíblica dominical. É importante que ali vai estar a família junto, caminhando junto. E é importante que para um aprendizado, para buscar a Deus, para ter uma vida digna na presença de Deus. É tão lindo a família toda crescer reunida, na presença de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E sempre ora junto, ensina o seu filho a orar, incentiva o seu filho a ler a Bíblia, e sempre dá exemplo, não dar mau testemunho, não xingar palavrão perto dos meninos e não falar certas coisas, mentiras, porque o menino, ele ouve tudo, guarda tudo. Às vezes o pai e a mãe falam algo ali, acha que vai ficar por aquilo mesmo, passa dias, passa anos, eles não lembram mais daquilo, e depois o menino vem falando que é verdade. Mas o papai falou isso, mas a mamãe falou aquilo. E às vezes essa revelação possa vir diante de uma pessoa que você não quer que ela
descubra realmente o que você é fora da igreja. E às vezes possa ser até o seu pastor que vai escutar essas verdades através do seu menino. Porque Jesus falou: vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. É porque nós temos que comportar como uma criança. Então, como Jesus falou dessa maneira, dessa forma, é porque a criança, ela não tem maldade nenhuma, ela é inocente, ela somente fala a verdade. E Jesus quer que nós comportamos como uma criança, que nós falamos a verdade. E comportando como criança, nós possamos herdar o reino do céu, porque Jesus fala que aquele que comporta como criança, esse vai ser o maior no reino dos céus. Deixa essa palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente, no nome de Jesus.